Como funciona a expansão da consciência através da ayahuasca? De que até eu ter o contato com a ayahuasca, eu era um ser dormente. Eu estava vendado, seguia a minha vida buscando sempre algo fora para preencher uma falta que era dentro. E quando eu tive o contato com a ayahuasca, foi onde eu consegui descobrir o que é essa expansão da consciência. Porque a gente pode expandir a consciência de diversas formas, através de cursos, imersões. Eu investi bastante tempo e dinheiro em imersões, treinamentos, mas a ayahuasca foi o que realmente virou a chavinha para expandir de fato a minha consciência. E para mim, eu posso contar até da minha experiência, a consciência, eu tinha os padrões que eu vinha trazendo até a conhecer a ayahuasca, eles eram baseados em todas as minhas experiências que eu tive até aquele momento. E muitas experiências que nós trazemos é da nossa infância. Então essas experiências que moldam quem a gente ela fica em umas memórias lá encapsuladas no nosso cérebro, de traumas de infância, e, e a gente leva toda a nossa existência baseada nisso, só que a gente não sabe. O que a ayahuasca faz é como essas memórias estão num baú, eu gosto de usar essa analogia, e a ayahuasca é uma chave para a gente acessar essas memórias e entender o porquê nós somos como nós somos, entendeu? E quando tu tem essa consciência do porquê, tu tem ansiedade, tem gente que tem depressão, vícios, tudo isso é uma fuga de algo que falta dentro. E daí vem nessas memórias é que estão guardadas o porquê você é do jeito que é. Então, resumidamente seria isso, sabe? A ayahuasca ela entra lá dentro das tuas memórias, principalmente de infância, para te entender o porquê tu é do jeito que tu é. E aí tu consegue dar um novo significado e aí seguir a vida mais leve, assim. E como é que foi a tua experiência, assim, da primeira vez que tu usou a ayahuasca? Então, a minha mãe, ela já consagra a ayahuasca há um bom tempo, acho que 5 ou 6 anos. E eu sempre via lá no apartamento que eu morava com meus pais, cachimbo, maracá, que é que eles usam lá, e eu achava aquilo muito estranho. Então, e aí tá, ela sempre falava, tentava conversar, mas não, eu achava que ela era meio doidinha, eu Uhum. falo, brinco com ela, né? E até que teve um momento que eu tava assim, num momento da minha vida bastante ansioso, preocupado, questão de trabalho, eu sempre buscava algo fora. Eu sentia dentro que eu era bom em alguma coisa, mas tudo que eu tentava parecia que não dava certo. Então fui lá no nosso espaço, que é lá na Veneza, hoje a gente tem lá o Instituto Coração de Cristal. Fui lá para conhecer qual que é dessa ayahuasca aí. E sempre que você vai, você tem que colocar uma intenção do porquê você vai. E a minha intenção era descobrir o que era Deus, porque eu falava que eu acreditava, mas no fundo eu sentia que não, sabe? De tanta coisa que a gente vê, que a gente passa, diz, não tem como existir esse Deus, se a gente sofre tanto, é sofrimento atrás de sofrimento. Eu fui lá para descobrir. Enfim, daí tem lá as orientações da casa, tomei a primeira dose, só dei uma relaxada ali, uns 40 minutos. Depois, a segunda dose, eu deito lá no sofá que tem lá, e começa a vir umas figuras geométricas, umas imagens lindas, assim. E daí tem as luzes também que estimulam. E eu lembro que nesse momento eu começava a rir, cara, porque eu pensei, por isso que o pessoal vai em rave. Porque eu nunca fui em rave, nunca usei nenhum tipo de alucinógeno. Então é por isso que eles usam isso, cara. Daí beleza, daí baixa a força um pouco e aí eu vou pra terceira dose. E aí toma a terceira dose, tá, mas vamos lá, vamos focar no propósito que é descobrir se existe esse Deus mesmo, porque eu acho que é baboseira. E eu via muita gente falar, não, eu sei que Deus existe, e eu queria ter esse sentimento também, sabe? E aí eu tomo, e a imagem que eu lembro muito bem, clara, assim, sou eu, a Letícia, que é minha namorada, futura esposa, e bem embaixo da gente aqui uma bolinha de luz. E quando eu percebo que aquela bolinha de luz é uma criança, é o nosso filho, um canhão de luz vai pro céu e ilumina o universo inteiro, assim. E essa é a resposta que Deus tinha pra mim.
Ai, eu chego a arrepiar, olha só, cara. Tocando. E só que quando vem essa resposta, eu começo a me desesperar. Falando que não pode ser, não pode ser. Não tem como, não existe essa possibilidade agora no momento de vida. Eu fui lá totalmente ansioso, com dúvida de trabalho, dúvida de vida. E lá eu descobri que eu tinha um trauma de ter filho, eu não queria ter filho. Eu falava pra Letícia, minha namorada, não, vou ter, vamos ter, tal. A hora que vir eu vou amar, tal. Só que dentro de mim era um receio, um sentimento, cara, não quero ter filho. E eu saio de lá, resumidamente, né, um desesperado quando tem essa resposta, pra uma coisa que eu mais queria na minha vida era ter um filho. Até achei que ela tava grávida, de tanta convicção, assim, que eu... Não, ela tá grávida, não pode ser. E em março a gente descobre que ela tá grávida, tá agora de 7 semanas. Ah, que legal. Então, essa foi a minha primeira experiência, já foi uma das melhores. E desde então eu já consagrei acho que mais de 30 vezes, até perdi as contas, mas cada vez é única, assim. É uma revelação nova e uma percepção de universo, de Deus nova, que é... Eu não sei se tem uma experiência como ser humano que pode ser tão boa quanto, assim. E o que que tu fica vendo? O que que tu traz dentro dos teus pensamentos na hora que tu tá consagrando? Tu fica ali olhando pra dentro de si, tu tenta apagar tuas memórias, o que é bem difícil, né? Mas o que de fato tu olha pra dentro de ti e tenta resolver ali? E se é isso mesmo que tu tá olhando, até porque tu vai com uma intenção, né? Intenção. Se tu tá ali pensando em algo, por exemplo, tu tava pensando em Deus, né, na hora. Tu tava meditando ali, falando pra si mesmo, o que que tu falava no meio da consagração? Da consagração, né? Isso é muito interessante, porque principalmente as primeiras vezes que eu consagrei, eu fui com um propósito de trabalho, por exemplo. Eu quero um direcionamento aqui. E a Ayahuasca dá uma resposta totalmente diferente do que a gente imagina. E o que traz as respostas é a música. Tem cerimônias que tem rezadores, que tem, por exemplo, a gente vai ter com os indígenas no dia 26. E também tem os rezadores. Mas lá nas quartas-feiras a gente usa uma playlist. A zeladora, que é a minha mãe lá hoje, ela coloca uma playlist e as respostas vêm tudo através da música. A gente até brinca que parece que a música tá lendo a nossa mente, sabe? Tu pergunta qualquer coisa na tua mente, a música traz a resposta. Então, o que a gente sempre orienta é focar na respiração, pra tua mente não divagar. Tipo, começa a pensar um monte de coisa, porque acelera os pensamentos, né? Respirar e ouvir a música, que a música vai te trazer todas as respostas. Então, tu acaba ali vindo as respostas que estão dentro. Por isso que é a grande diferença o pessoal diz que é alucinógeno. Não, é enteógeno, porque tu consegue ver coisas que estão dentro. E as memórias não dá de apagar, essas memórias boas e ruins, só que tu consegue ir lá, nas sombras, colocar uma luz, sabe? E a música é o que leva todos esses pensamentos pra te não se perder e tal, fazer as perguntas e, consequentemente, ter as respostas.